Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. E que nós possamos juntos fluir desse ambiente de paz, de tantas vibrações de luz, que a espiritualidade nos abraça desde quando nós adentramos lá na porta. Somos envolvidos nessa egrégora de luz. E às vezes nós não estamos tão bem, mas após a entrada nós já começamos a nos sentir melhor, porque os bons espíritos estão aqui cuidando com muito carinho de cada um de nós. E nós então convidamos a todos a elevarem os seus pensamentos, a lembrarem das palavras de Jesus, que ele sempre perguntava àqueles que lhe procuravam: o que queres que eu faças? Porque ele esperava sempre o desejo daquela pessoa, o que ela gostaria que ele fizesse por ela. E assim, ele está nos perguntando mentalmente o que nós queremos que ele faça por nós nesse momento. E assim, com a licença dos bons espíritos, nós damos início às nossas reflexões dessa noite. Que assim seja. Queridos irmãos, nessas épocas próximas ao Natal, uma imensa fraternidade, sentimentos de caridade tomam os nossos corações. Nos sentimos como que mais sensíveis, onde os nossos olhares se voltam para os nossos irmãos em necessidade. Mas como falou a nossa irmã Regina, este olhar muitas vezes se dirige ao aspecto das necessidades materiais, porque o que nos vem primeiramente é a ideia de suprir a necessidade do corpo, de dar uma vestimenta, de dar um alimento, de olhar para aquela pessoa e ajudar a satisfazer aquela necessidade dela material, ainda mais nesses dias em que às vezes se escasseia o emprego, onde às vezes a miséria campeia tão perto, tão próximo de nós. Mas Jesus vem nos falar, os espíritos superiores vêm trazer a ideia do que seria a verdadeira caridade, segundo Jesus. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores vão responder para Kardec, que é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, o perdão das ofensas. Então ela é muito mais ampla do que nós pensamos. A irmã Rosália, o espírito irmã Rosália, que tem algumas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a caridade, nós trouxemos da Revista Espírita de 1860, de novembro, aliás, de outubro, onde ela traz então uma mensagem sobre a caridade material e a caridade moral. Ela diz que ela, ao chegar no plano espiritual,
ela lá então encontrou alguns daqueles que ela ajudava materialmente, que ela praticava a caridade material, e ela ficou muito feliz por lá encontrá-los. Mas ela nos fala que a caridade moral, a caridade para com as imperfeições, com o perdão das ofensas, com aquele, às vezes, se fazer de surdo a uma palavra de ofensa, a saber calar diante de uma contradita, de alguma ofensa, de fazer que não vê um olhar, às vezes, de escárnio ou de maldade, de, às vezes, fechar as portas para a maledicência, para o mal que, às vezes, o outro quer nos trazer. Saber, sim, olhar para esses irmãos com caridade, porque, segundo Kardec, após tantos estudos, tanto aprofundamento, e diante de todas essas reflexões dos espíritos, ele então chega à conclusão que fora da caridade não há salvação. E a irmã Rosália fala que a caridade moral não nos custa nada financeiramente, mas que o seu exercício é muito mais difícil do que a caridade material. Porque mexe às vezes com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. E toda a moral de Jesus, ali diz Kardec e os espíritos superiores no Evangelho, que ela está contida, resumida na caridade e na humildade. A caridade é a virtude contrária ao egoísmo, que é a grande chaga da humanidade. E que a caridade, que aliás, a humildade é a virtude contrária, então, ao orgulho, que é outra chaga. E para que nós possamos desenvolver essas virtudes que o Cristo veio então nos trazer, nós necessitamos iniciar, começar. E como a irmã Rosália também coloca, uma não pode suprimir a outra. Tanto a caridade material quanto a espiritual, elas são importantes e muito significativas. São só dois lados da mesma situação, da mesma caridade, do mesmo dar, ver o próximo. Nós vamos ver que a caridade material ela é muito significativa. Porque nós estamos num corpo físico, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de roupa para cobrir aquele corpo nu, aquele corpo que tem frio. Nós necessitamos ter um abrigo, ter um lugar que nos acolha. Então, se eu ir somente no viés da caridade moral, que é mais difícil, mas que eu não vou precisar despender de nenhum recurso financeiro, às vezes aquele ser, mesmo que eu seja amorosa com ele, que eu junte ele do chão, que eu lhe diga palavras de ânimo, de coragem, mas se o estômago dele estiver vazio, ele não vai sobreviver só com essas palavras. Então, nós necessitamos, sim, estender a mão com os recursos materiais também.
E às vezes é o óbolo da viúva. Eu não preciso ser abastada, porque essa palestra, essa reflexão não se dirige apenas aos ricos materialmente, mas a todos nós. Porque tem algo que eu posso doar para alguém. E não só nessas épocas. Nós temos aqui o sábado social, que uma vez por mês, então, tem aquelas famílias cadastradas, que talvez, eu não lembro bem o número, mas eram 40 e mais, às vezes umas 30 ou até mais, 60 cadastradas e mais várias que vêm no dia em que é distribuído as cestas básicas, recursos que nós angariamos dos irmãos que vêm aqui na casa, estudantes, trabalhadores, frequentadores, as roupas também, que nós fazemos o brechó e que com essa renda reverte para a gente completar essas cestas básicas que sempre falta, né, do valor daquelas que a gente recebe. E tão importante para eles receber esse sustento, às vezes aquelas mães com aqueles filhos pequenos ali que não tem um leite, que não tem um pão. Então, todos esses recursos que ajudam essas pessoas. E nesse sábado social não se dá apenas, não se faz apenas a caridade material, mas também aqui eles vêm nesse salão e ouvem também uma palestra, uma reflexão sobre os ensinos de Jesus, sobre a doutrina espírita, acalentando aqueles corações também nas suas aflições, lhes dando esperança. Porque para nós, às vezes, que nunca tivemos em necessidade material, fica difícil, às vezes, a gente entender o que é tu não ter um pão, tu não ter um feijão, um arroz, uma massa, enfim, uma comida ali para você encher o prato daquelas crianças, daquela família. A gente não sabe o que é essa necessidade. Mas se a gente conseguir, ainda mais agora no Natal, ampliar um pouco a nossa caridade, a compaixão, de eu não enxergar apenas a minha realidade, mas a realidade daquele ser que está ali, nós faremos a diferença com certeza na vida dessas pessoas. E talvez um dia, quando nós aportarmos a pátria espiritual novamente, quem sabe alguém desses irmãos não nos esperarão lá do outro lado, assim como esperaram a irmã Rosália. E vamos fazer como a viúva, o óbolo da viúva, que ela dava aquilo às vezes que ela precisava, que ia fazer falta para ela. Mas ela sabia repartir o pão material. Mas tudo depende de nós estarmos abertos para isso. Porque a caridade é o viés, a caridade é a humildade da nossa salvação, da nossa elevação espiritual. Enquanto o egoísmo e o orgulho são uma via de perdição. Ok, se até hoje eu não tinha me dado conta disso, mas há sempre um início nas nossas vidas do despertar, que eu possa fazer a diferença mínima que seja para alguém. Agora e em todos os meses, que a gente possa auxiliar de alguma forma. E a caridade moral, que ela não é tanto benéfica para o outro, porque a material nós vamos sanar
a dificuldade, a necessidade do outro. Mas a caridade moral, ela é mais benéfica para nós próprios. Porque quando eu perdoo os inimigos, como Jesus disse, perdoai os inimigos, quando ele disse, fazei ao outro o que gostaria que lhes fosse feito, quando um dos fariseus perguntou qual era o maior mandamento da lei, e Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. E ainda ele disse, eu lhes digo o segundo, que é amar o próximo como a si mesmo. Jesus também disse para que nós nos amássemos como irmãos. Porque vejam só, numa família, pela força do sangue, nós temos a tendência a perdoar mais facilmente aqueles que estão ali, porque o sangue é o mesmo. Vivemos, às vezes, sobre o mesmo teto. Então, é mais fácil nós perdoarmos. E perdoar o outro de fora, às vezes, se torna mais difícil. Mas a partir desse perdão com aqueles que nos estão ali próximos, nós conseguiremos expandir para o nosso próximo lá fora, nosso próximo mais próximo. Então, o irmão de sangue é mais fácil perdoar, mas se nós trouxermos essa palavra de Jesus, esse ensino dele, que nós deveríamos nos amarmos como irmãos, vai ficar mais fácil eu também amar aquele que não é meu irmão de sangue, mas é meu irmão perante Deus. Que nós possamos olhar cada pessoa sem desprezo. Que a gente não faça diferença entre o rico e o pobre, porque isso são apenas provas que o Espírito vem passar. Não é o que ele tem, mas é o que ele é. Porque às vezes nós desprezamos também as pessoas que têm condições materiais. As pessoas que são ricas, como se parece que elas são culpadas de alguma coisa. Mas quando nós estamos aqui na doutrina espírita, a gente entende que são provas para aquele espírito, a riqueza e a pobreza. E que aquele mendigo que às vezes está ali na rua nos pedindo, que a gente nem olha, passa para não dar uma moeda, ou às vezes não acolher ele, dar um sorriso, ou ter consideração, que a gente trata com indiferença, esse também é nosso irmão. Todos são. E todos um dia terão que se acertar, aqueles que ainda têm diferenças entre si aqui na Terra. E nós vamos ver que essa caridade moral, ela é tão significativa para a nossa felicidade, para a nossa elevação. Pode ser difícil, é difícil sim, mas se nós tivermos a boa vontade, o ânimo, nós vamos conseguir. Lembramos do apóstolo Paulo, que nós no Espiritismo chamamos ele de Paulo de Tarso, porque ele era de Tarso. Nesse capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o 15º capítulo, cujo o título do capítulo é Fora da Caridade Não Há Salvação, depois de todas as reflexões do Kardec, tem no final desse capítulo instruções dos espíritos, que então foi o apóstolo Paulo que veio trazer justamente uma comunicação aqui, uma mensagem para nós sobre a caridade. E voltando um pouco, lá na segunda epístola aos Coríntios, ele coloca então, eu só vou ler o final. Agora, pois, permanecem a fé,
a esperança e a caridade, essas 3 virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. E nessa instrução, então, dele para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer: aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo, que é da caridade, e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa para fazer-se o bem. Mister sempre existe a ação da vontade para se praticar o mal. Basta, as mais das vezes, a inércia e a negligência. Então, queridos irmãos, a caridade, ela vai evitar muito mal, vai permitir que a gente faça o bem ao próximo. E quando nós estamos praticando a caridade, então nós estamos com uma virtude ativa de fazer o bem e evitar o mal. Porque não basta apenas não fazer o mal, ficar inerte, isso já é uma falta. Nós necessitamos fazer o bem. Eu dizer que eu não faço mal algum, que eu fico lá na minha casa, que eu não prejudico ninguém, não basta. Eu tenho que também servir, eu tenho que também auxiliar. Porque senão eu enterro o meu talento. Eu faço como naquela parábola do bom samaritano, em que passou um levítico, passou um sacerdote, e nenhum deles auxiliou o seu próximo que estava caído ali, que tinha sido vítima dos assaltantes. Quem auxiliou foi o bom samaritano, que para os judeus, os samaritanos eram vistos como um povo impuro, porque não tinha os mesmos entendimentos sobre a religião do que eles. E Jesus então quis ensinar que não é a crença, não é a religião que vai nos fazer diferente, o que vai nos fazer melhor ou pior, mas é a caridade. Os espíritos poderiam dizer, o espiritismo poderia nos dizer que fora da verdade não há salvação. A igreja poderia dizer, fora da igreja não há salvação, fora do espiritismo não há salvação, mas não, é fora da caridade. Então é a caridade. Então fica essa mensagem para que a gente possa refletir, né, do quanto nós podemos fazer para nós e para o próximo. Que Jesus nos abençoe nessa noite e nós convidamos então a todos para fazermos o nosso encerramento e também nos utilizarmos do passe. Então, nesse momento em que os nossos corações são tocados pelos ensinos de Jesus, abrindo as portas que às vezes, pela falta de ver a nós próprios e ao nosso semelhante, nós as fechamos. Mas nesse momento, essas bênçãos, essas vibrações do alto que envolvem a cada um, desperta em nós
o amor, a fraternidade, a certeza de que estamos aqui em humanidade para evoluir, para progredir, que os nossos corações saem daqui mais consolados, mais leves. Que Jesus nos acompanhe, que assim seja.